Muito bem-vindos. Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que bom estarmos juntos mais uma vez, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, que privilégio, que satisfação. Juntos para glorificar a Deus, para dar testemunho dos seus milagres, para abrir o nosso coração e receber da parte do Senhor uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto e de direcionamento. Nesta noite de quarta-feira, temos a oportunidade de ouvir a palavra, de ouvir testemunhos, de nos achegarmos ao Senhor, de compartilharmos aquilo que tem havido em nossa vida da parte do Pai, e também temos o privilégio de podermos dizer: Abba, Pai, Paizinho querido. Quando clamamos, quando oramos, quando nos colocamos nos braços do Papai, Ele cuida de nós. Que satisfação, que privilégio poder dizer: Pai, Abba, Pai, e Ele se fazer presente, ouvindo a nossa oração, ouvindo a nossa súplica, atendendo a nossa necessidade e respondendo aquilo que o nosso coração necessita. Desde já, eu quero te dizer que é muito importante nos lembrarmos sempre que o nosso Deus está vivo. Diferentemente de outros que são cultuados por aí, o nosso Deus é um Deus vivo e que responde orações. O nosso Deus é um Deus presente e que cuida de nós. O nosso Deus é um Deus perdoador, misericordioso e também amoroso, que nos envolve em seus braços, que cuida de nós, que supre as nossas necessidades, que nos dá direção, que renova a nossa fé, que nos traz novo ânimo, que nos estende a mão quando nós caímos. Enquanto muitos acusam, criticam, questionam e não auxiliam quando você cai, o nosso Deus é um Deus tardio em irar-se e pronto a perdoar. O nosso Deus é um Deus que, uma vez que você confessa e se arrepende do seu pecado, Ele lança o seu pecado no mar do esquecimento e dele já não se lembra mais. Aprendemos com ele que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sabe, nesta noite eu quero lembrar você de algo que possivelmente você já sabe. O Senhor, se você cair, se você falhar, se você tropeçar, se você errar, o Senhor estende as mãos para você e te coloca em pé mais uma vez. Lembram daquele episódio no qual encontraram uma mulher e a flagraram em adultério e trouxeram-na à presença de Jesus, dizendo assim: Mestre, esta mulher foi encontrada em flagrante adultério. A lei diz que deve ser apedrejada até a morte. O que tens a dizer? Jesus se abaixou e começou a escrever na areia. A primeira resposta que Jesus deu foi o silêncio. Um silêncio que incomodou quem estava ali. A primeira resposta que Jesus deu foi apenas o silêncio.
Alguns entendem que Jesus começou a escrever na areia apenas para tirar o foco da atenção das pessoas de sobre aquela mulher. Porque se ela foi flagrada em adultério, é razoável imaginar que ela estava em trajes sumários, seminua, talvez envolta em algum lençol, alguma peça de roupa que ela conseguiu apanhar às pressas, envergonhada, constrangida na frente de todos, exposta. E Jesus passou a escrever no chão. E as atenções, evidentemente, foram direcionadas para ele, dando àquela moça oportunidade de ao menos se recompor. Passado algum tempo, insistiram na pergunta: não tens nada a dizer? Então Jesus simplesmente falou: aquele que nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento, o que se pôde ouvir na multidão foi o silêncio. Ninguém pôde dizer mais nada. Entendem quando nós mencionamos aqui que a última palavra vem da boca de Deus? A última palavra foi a de Jesus. A primeira palavra foi a de acusação contra aquela jovem. A primeira palavra foi de acusação. Mas a última palavra não foi de acusação. A última palavra foi de perdão. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus faz. Olha como Deus age. Em seguida, as pessoas começaram a ser acusadas, diz a Bíblia, pelas suas próprias consciências. E aos poucos, se podia ouvir os barulhos das pedras que estavam nas mãos deles sendo abandonadas no chão. Os barulhos eram apenas das pedras que estavam nas mãos daquelas pessoas, prontas para atirá-las. O barulho delas sendo soltas no chão. E uma a uma, da mais velha à mais jovem pessoa que ali estava, foram indo embora, acusadas por suas próprias consciências. Porque todos passaram a se lembrar dos seus próprios pecados. E ninguém ali pôde atirar pedra alguma. A seguir, a última palavra veio de Jesus, que levantou-se, olhou para aquela jovem e disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? E aquela moça respondeu: não. E Jesus disse, e esta palavra fez toda a diferença: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Eu quero dizer a você nesta noite, você que está comigo aqui através do Instagram ou do Facebook, primeiramente, não importa qual foi a primeira palavra que os homens disseram a seu respeito. O que importa é a última palavra que será dita pelo Senhor. A primeira palavra que disseram contra aquela mulher foi morte. Morte por apedrejamento. Pecadora, adúltera. A última palavra que foi dita por Jesus foi perdão. Perdoado está o teu pecado. Vá e não peques mais. A primeira palavra foi morte. E a última palavra foi vida. Eu não sei se em algum momento da sua história, recente ou antiga, você foi acusado. Eu não sei se em algum momento da sua caminhada, há muito tempo, há pouco tempo, ou agora,
Você foi acusado por alguma razão. Independente dessa razão ser justa ou não, porque aquela mulher de fato foi flagrada em adultério. Isso não foi invenção. Era verdade. Porém, o que prevaleceu? E é aí que nós entramos. O que prevaleceu? A palavra daqueles homens acusadores? Ou a palavra de Jesus? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que prevalecerá na sua vida, independente do que você fez até aqui? O que prevalecerá na sua vida é a palavra do Senhor. A primeira palavra, eu vou repetir, que foi dita para aquela mulher foi morte. Trouxeram-na diante de Jesus apenas para executá-la. Mas ninguém que se apresenta a Jesus arrependido, ninguém sai sem uma palavra de vida. Aquela mulher que a Bíblia diz, adúltera, flagrante, não havia defesa para ela. Não havia como justificar, tentar dar desculpas. Ah, foi um deslize, isso ou aquilo. Não. Foi flagrada, havia provas, não havia como negar, e a lei era clara. A lei não deixava brecha alguma aberta para poupá-la. A lei, de forma objetiva e direta, dizia morte. Mas Jesus disse a ela vida. Eu não sei que tipo de palavra você ouviu da boca das pessoas até hoje, mas eu posso lhe dizer a palavra que o Senhor tem para você hoje: vida. E nós podemos também falar um pouquinho acerca da mulher samaritana, que teve um encontro poderoso com Jesus Cristo lá no poço de Jacó. Aquela mulher tinha uma situação também bastante delicada. Bom, Jesus chegou até ali com seus discípulos e disse: vão comprar comida. Eu fico me perguntando, a Bíblia é cheia de detalhes que precisam ser observados. Eram 13 homens. Jesus e os 12, seus 12 discípulos. Precisa mandar 12 para comprar comida para 13? Eu penso que não. Mas Jesus mandou os 12 porque ele tinha um trabalho. Ele precisava ficar sozinho com a mulher samaritana. Entendem como Jesus trabalha? Cada pessoa, cada vida é preciosa. É por isso que nós comemoramos e comemoramos muito o dia de ontem com a salvação da Evelyn. Porque uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. E se porventura alguém aqui nesta live, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, ainda não entregou a vida para Jesus, fica aqui o nosso convite a fazê-lo. Porque sempre é tempo de salvação. Sempre é tempo de conversão. Sempre é tempo de libertação. Sempre é tempo de uma nova vida. E aquela mulher, então, foi até o poço de Jacó e encontrou Jesus ali. Ela era samaritana e Jesus, evidentemente, judeu. E todos nós sabemos que naquele tempo judeus e samaritanos não se davam muito bem. O que acontece a partir daquele momento é um encontro, uma conversa que mudou a história daquela mulher. Jesus fez questão de mandar os discípulos comprar comida apenas para ficar sozinho. Veja como ele é, como ele age, como ele trabalha. Estando ele ali sozinho, primeira coisa, ele chamou a atenção
daquela mulher, porque ele não tinha nada nas mãos, nem um cântaro, nem um recipiente para tirar a água do poço. A mulher olhou para ele, não entendeu muita coisa e foi tirar a água do poço, como era o seu costume. Ela sim tinha com que tirar água do poço. E Jesus se virou para ela para iniciar a conversa e disse a ela: dá-me de beber. E aquela mulher então ficou inquieta com aquela pergunta: mas você, sendo judeu, se dirige a mim, que sou samaritana, e me pede água? E Jesus respondeu a ela: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria e eu te daria água viva. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. E aquela mulher continuou bastante confusa com a resposta de Jesus. Primeiro ela olhou para ele e viu que ele não tinha nada com que tirar água. E ela perguntou: esse poço foi cavado por nosso pai, Jacó. Você é maior do que Jacó? Além disso, eu não vejo nada nas suas mãos com que você possa tirar água. Como que você vai tirar água do poço? E Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a mulher, então, pensando que se tratava de água mesmo, ela disse: eu quero dessa água. E Jesus, já discernindo o coração daquela mulher, vendo-a por dentro, Jesus vê você por dentro. Você sabia disso? Jesus te vê por dentro. O salmista escreve no Salmo 139: tu sondas e conhece o meu interior. Tu me provas nos meus pensamentos. Ele te conhece por dentro. E Jesus conhecia aquela mulher por dentro, como conhecia a mulher que foi flagrada em adultério. Então Jesus continua a conversa e diz: ok, vá chamar o seu marido. Ele começa a tocar na vida dela. E ela então abaixa a cabeça e diz: eu não tenho marido. E Jesus diz a ela: você disse muito bem quando respondeste: eu não tenho marido. 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Ele conhecia a história daquela mulher. Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua história. Viu, Adriana? Ele conhece a sua história. Sirlene, ele conhece a sua história. Cláudia, Linete, ele conhece a sua história. Ora batante lerebecanta. Oreshuri miricárias. Alexandra, ele conhece a sua história. Oreshola lebárias, churinéria curimachérias. Que aquela mulher então se surpreendeu com a resposta de Jesus e disse: vejo que és profeta. Ele começou a revelar a vida dela, sem que ela contasse absolutamente nada. Esse é o nosso Jesus. É um Jesus que não condena. É um Jesus que te abraça. E é o único abraço que não tem problema nenhum no tempo da pandemia. Pode deixar Jesus te abraçar à vontade. Não há contaminação. Pelo contrário. E Jesus começou a tocar no coração daquela moça. Olhe, você disse muito bem quando disse que não tem marido.
5 maridos já tiveste, este que agora está vivendo com você não é teu marido. Ela então se surpreendeu, viu que se tratava de um profeta, viu que se tratava de um homem diferente. Ele conhece a sua história, Chase. Ele conhece a sua história, como conhecia a história daquela mulher, da samaritana. É interessante que a Bíblia sequer teve a preocupação de registrar o nome daquela mulher. Mas a história dela é contada há milênios. E o mais importante, Jesus a alcançou. Jesus a alcançou. E então, aquela mulher ficou surpresa, ficou impactada. Aquela mulher ficou absolutamente sensibilizada com Jesus. E ela foi até a cidade. E ela começou a falar para todas as pessoas. Imagina, meus queridos, cidade pequena. Ela já estava vivendo com o 6º homem, com o qual tinha apenas uma união estável, não era casada. Se hoje uma mulher que faz isso já não é bem vista, imagina 2000 anos atrás, numa sociedade 100% machista. Ela não tinha boa reputação, queridos. Mas ela começou a bater de porta em porta, venham. Ela já não se importava mais com a reputação, ela já não se importava mais com o que pensavam sobre ela já não se importava mais com os juízos que faziam acerca da vida dela, ela já não estava mais nem aí, porque ela encontrou alguém que a conhecia por dentro. Queridos, você hoje está diante de Jesus, que te conhece por dentro. Ele te conhece por dentro. Ele conhece a sua história, ele conhece as suas necessidades, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece o seu pecado, ele conhece as suas limitações, ele conhece as suas quedas, mas nem por isso ele te acusa e nem por isso ele deixa de te amar. Cantará larahashuri mirianda. E aquela mulher foi para a cidade e começou: venham, eu encontrei um homem judeu, um profeta, que está ali no poço de Jacó, e ele revelou toda a minha vida, ele conhece a minha vida. Venham ter com ele. E ela fez um verdadeiro alvoroço naquela cidadela. E trouxe todo mundo até o poço de Jacó. E é curioso que os discípulos, não sei se erraram o caminho, ou se perderam, ou se Jesus, através do seu Espírito, fez que eles se atrasassem, porque eles só chegaram com a comida. No momento em que a mulher voltou, depois que evangelizou a cidadela toda. E aí, quando eles chegaram, a mulher estava chegando também com a multidão. E os discípulos chegaram: mestre, 12 homens foram buscar comida para 13. E demoraram. E quando chegaram, Jesus não quis comer. Mistério de Deus. Porque eles ofereceram a comida: mestre, está aqui a comida. E Jesus disse: uma comida melhor tenho para comer. Que comida era essa? Eles ficaram pensando: será que alguém deu comida ao mestre enquanto nós saímos? Na verdade, a comida da qual Jesus se alimentava era a vontade do Pai. E a vontade do Pai naquele momento era falar do Evangelho, do reino de Deus, para todas aquelas pessoas que a mulher samaritana havia evangelizado. E ela trouxe todo mundo. Entendem o que precisamos fazer? Aliás, não perca mais tempo. Compartilhe essa live. Faça como fez aquela mulher samaritana. Traga pessoas para ouvir a palavra de Deus. Traga pessoas para serem impactadas pelo Evangelho. Convide pessoas para terem a sua vida transformada. Aqui no Instagram a gente tem esse aviãozinho aqui, bem no meio da tela. Aqui. Basta você clicar e convidar os seus seguidores do Instagram. A Evelyn, que se converteu ontem,
veio por convite. Foi um convite. Um convite que mudou a história dela. Aquela mulher samaritana fez um convite para toda a cidadela que mudou a história daquele povo. Por incrível que pareça, a mulher samaritana foi a primeira missionária. Porque ela ouviu e pregou. No mesmo dia, na mesma hora, ainda a vida dela toda enrolada, mas ela impactada pela presença de Jesus, pela palavra de Jesus. A última palavra na vida daquela mulher não era as acusações e os juízos formalizados pelos moradores daquela cidade. Não. A última palavra para a vida dela foi a palavra de Jesus, quando ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E não só ela bebeu, como ela ofereceu essa água a toda aquela população que estava ali, porque ela encontrou alguém que a conhecia por dentro. Quem sabe não foi esse o motivo pelo qual ela nunca conseguiu se manter unida a um homem. Passou pela vida dela 1, 2, 3, 4, 5 maridos. E depois o sexto não era nem marido dela. Que bênção, Danusa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus complete a obra, como já começou, minha irmã. E o final da história é que conta. O que conta é o final da sua história. Quem escreveu o começo da sua história? Ah, eu caí, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu fiz, eu aconteci. O que conta não é o começo da sua história. O que conta é o final da sua história. E se o final da sua história for escrita por Jesus, sua vida jamais será a mesma. Não importa quem escreveu os primeiros capítulos da sua história. Não importa quem escreveu o início da sua história. Não importa por onde você andou. Não importa se você caiu. Não importa se você pecou. Não importa se você tropeçou. Não importa se você se perdeu. O que importa é que você chegou. Quem não se lembra do filho pródigo? Para o pai, não importava o que o filho havia feito quando pegou a sua parte da herança e literalmente perdeu tudo. Perdeu tudo na promiscuidade, na libertinagem e no pecado. O que importava para aquele pai é que o filho tinha retornado. Tanto que ele chama os seus servos: depressa, depressa, depressa. Tragam roupas novas para o meu filho. Roupas para cobrir a nudez produzida pelo pecado. Porque o pecado expõe a nudez. E isso é assim desde o Éden. Quando Adão e Eva pecaram, a nudez deles foi exposta. E eles tiveram vergonha e eles tentaram, olha só, chega a ser patético, eles tentaram confeccionar roupas com folhas de plantas. Alguém já viu roupa feita de folha de planta? Ao menor movimento rasga e expõe de novo a nudez. Não adianta você tentar consertar e esconder a nudez produzida pelo pecado, exposta pelo pecado, por suas mãos. Quando foi que a nudez deles foi coberta? Quando Deus veio, matou um animal e com a pele do animal confeccionou roupas para Adão e Eva, já simbolizando o futuro sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que aconteceria na cruz. Este sim veio definitivamente cobrir a nudez exposta pelo nosso pecado. O seu pecado, nesta noite, pode ser coberto por Jesus, pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando o seu pecado é coberto, diz a palavra de Deus: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada
e cujo pecado é coberto. O que cobre o nosso pecado é o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. O sangue de Cristo nos lava, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Ele cobre a nudez produzida pelo pecado. Aquela mulher que tinha seu pecado exposto se sentia leve a partir daquele momento, porque em Jesus ela encontrou alguém que a perdoou e cobriu seu pecado, assim como o filho pródigo. Quando ele chegou com seu pecado exposto, vestes rasgadas, maltrapilho, o pai mandou trazer roupas novas para cobrir sua nudez, para cobrir a nudez exposta pelo pecado. Mandou trazer sandálias novas para os pés daquele jovem que veio pelo caminho, pés machucados, andando descalço, já não tinha mais. Porque quando você sai da presença de Deus, o pecado faz você gastar os seus calçados e você passa a estar descalço, desprotegido, exposto e ferido. Mas o pai mandou providenciar calçados, sandálias novas. O pai mandou providenciar também anel para o dedo do seu filho. O pai renovou a aliança com seu filho. Anel, aliança. E o pai mandou ainda preparar um grande banquete, matar um novilho cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, essa palavra é para pessoas que estão perdidas. E muitas vezes o perdido é sem rumo, sem direção, sem norte, sem referência. Quantas vezes até o cristão fica perdido? Perde a referência, perde o rumo, perde a noção. Por causa do pecado. Por causa da incredulidade. A incredulidade é pecado. Quando se fala pecado, não necessariamente temos que falar em adultério, em prostituição, em fornicação, em assassinato. Não. Se eu não creio, a incredulidade é pecado. Pecado que expõe a minha nudez. Pecado que me tira do caminho. Pecado que me afasta de Deus. Pecado que abala a minha comunhão com Deus. Esta noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é noite de reconciliação. Esta noite é noite de entrega. Esta noite é noite de sacrifício. Colocando a nossa vida no altar de Deus. Colocando a nossa vida na presença de Deus. Colocando a nossa vida aos pés do Cordeiro de Deus. Quantas e quantas vezes nós temos a nossa fé provada? Não tenha dúvidas de que Deus prova a nossa fé. Quem não se lembra da ordem que Deus deu a Abraão? Pega o seu filho, o seu único filho a quem você ama, e o ofereça em sacrifício no alto do monte. Isso que eu estou mencionando está no capítulo 22 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E quando Deus fala isso com Abraão, imagina como ficou a cabeça de Abraão. Como é que eu vou oferecer o meu filho? Como é que eu vou matar o meu filho num altar, sendo que o meu filho é a tua promessa sobre a minha vida? Depois você dá uma olhadinha no capítulo 22 do livro de Gênesis. Eu não farei a leitura agora para ganharmos tempo. Leia depois com calma o capítulo 22 do livro de Gênesis. Ocorre que Abraão era amigo de Deus. Há um texto, eu fico encantado, quando Deus diz assim: ocultarei eu a Abraão o que estou para fazer?
Abraão tinha um grau de afinidade, de amizade, de intimidade com Deus sem precedentes. Abraão era considerado, além de pai da fé, ele também é considerado amigo de Deus. E olha que amizade. Deus chegou para ele e pediu a ele o seu bem mais precioso, seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho pelo qual Abraão esperou por 25 anos. E quando esse filho atinge a idade de cerca de 12 anos, some-se aí 25 mais os 12 do menino, 25 esperando a criança nascer, até que Sara engravidasse, etc e tal, que quando ela engravidou, Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Isaac aqui tinha cerca de 12 anos e Deus chama Abraão e fala: sacrifique o seu filho. Queridos, eu fico imaginando o que passou pela cabeça de Abraão, a Bíblia não diz. Mas é assim que Deus trabalha. Ele prova a nossa fé. E então, Abraão, em obediência a Deus, ele não fala nada para Sara. O que Deus falou, porque evidentemente a mãe não permitiria. Ele pega a lenha, ele pega o fogo, ele pega o cutelo, a faca para o sacrifício, pega o menino, coloca tudo isso sobre um jumento, seus servos, e vai em direção ao monte. E o interessante é que eles caminham por 3 dias. 3 dias. Tempo demais para desistir, não é verdade? Abraão teve muito tempo para desistir. Abraão teve muito tempo para recuar. Abraão teve muito tempo para mudar de ideia. Abraão teve muito tempo para fugir. Muitas vezes nós fugimos da presença de Deus. Muitas vezes nós saímos do propósito de Deus. Mas Abraão permaneceu. 3 dias de caminhada e eles chegaram ao pé da montanha. Abraão avistou de longe. Chegaram ao pé da montanha e Abraão disse aos seus servos: essa palavra me encanta. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Que eu e o menino subiremos, plural, adoraremos, ofereceremos sacrifício a Deus e retornaremos, plural. Abraão estava ali colocando em prática a sua fé. Porque Deus mandou, e Abraão sabia disso, Deus mandou que ele oferecesse Isaque, seu filho, em sacrifício, que ele matasse o menino. Como que ele podia dizer que eles retornariam? A única resposta é fé. Entendem o que a Bíblia quer dizer quando ela nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus? E eles então começaram a subir. Agora aqui eu quero fazer um parênteses. Eu tenho 2 grupos de pessoas nessa história. Eu tenho Abraão e Isaque, e eu tenho os servos dele. Enquanto Abraão e Isaque sobem para adorar, os seus servos ficam cuidando do jumentinho, das mulas de carga, enfim. Ficam cuidando dos pertences. Qual desses 2 grupos de pessoas se enquadra a você? Do que sobe para adorar ou do que fica cuidando dos animais? Sabe por quê? Quem fica cuidando dos animais não entende, não percebe, não sente, não vê, não participa, não recebe nada. Quem sobe ao monte para adorar a Deus
é transformado, é abençoado, é impactado, é tocado por Deus. Infelizmente tem muita gente que até vai para o culto e aí no final pergunta: você viu a palavra? Que bênção! Palavra? Hã? O que foi dito mesmo? Pessoas que ficam cuidando do jumentinho. Você viu o mover? Você viu que unção? Unção? Mover? Quando? Onde? Infelizmente nós temos esses dois grupos de pessoas no meio do povo de Deus. Os que sobem o monte e os que ficam lá no pé do monte, cuidando dos animais. Abraão subiu com Isaac. A obra foi feita na vida dos dois, não na vida dos que ficaram lá embaixo. Nesta noite, a palavra que Deus tem colocado no meu coração é uma palavra profética. Deus está te convidando a subir a montanha. Deus está te convidando a subir a montanha. E Isaac, então, como Abraão foi provado naquele dia, Isaac, então, seu filho, perguntou para o pai: pai, pois não, meu filho, eu vejo aqui que o senhor trouxe o fogo, o senhor trouxe a lenha, o senhor trouxe o cutelo, o facão, como você quiser chamar, para matar o animal, para matar a oferta. Mas o senhor não trouxe cordeiro nenhum para oferecer. Onde é que está o cordeiro? Olha, outra oportunidade poderosa para Abraão desistir, ou mentir, ou recuar. Mas ele foi categórico. Ele disse para o seu filho Isaque: Deus proverá. Entendem a mente e o coração de Abraão como era? Ele disse aos seus servos: fiquem, porque eu e o menino vamos e voltaremos. E depois o menino pergunta: cadê o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá. E eles chegam ao lugar, o alto da montanha. Queridos, oferta nunca é feita no lugar baixo. Entenda e aprenda. Nunca Deus vai aceitar uma oferta que foi oferecida lá no fundo, sem sacrifício de subida, sem percurso, sem esforço. Não. A oferta tem que ser no alto da montanha. Tem o processo da subida, da escalada e da caminhada. Quando eles chegaram no lugar determinado, Abraão começa a construir o altar que Deus recebe a oferta. Isso aqui também é profético. O altar do qual Deus recebe a oferta é o altar feito pelas suas mãos. Não adianta oferecer oferta no altar dos outros. Abraão fez o seu altar com as pedras que havia naquele lugar. Colocou a lenha sobre o altar. Aí começa. Naquele momento, Isaac já começou a entender o que estava acontecendo. Que Abraão começou a preparar tudo. E Abraão pega o menino, amarra o menino, coloca o menino em cima da lenha. Sabia? Todo mundo fala da fé de Abraão. E a fé de Isaac? O pai dele tinha 100 e tantos anos. Ele tinha 12. Se ele fugisse, o velho alcançava? Não. Se aquele menino corresse, o velho alcançava? Não. Por que Isaac não fugiu? Fé. A fé que Abraão tinha era tão grande que confortava o seu filho mesmo diante da morte. A fé que o pai Abraão tinha era tão grande
que trazia conforto a Isaac até na hora da morte. Isaac não fugiu, Isaac não resistiu, Isaac não lutou. Ele se submeteu. Ele aceitou. O pai o colocou sobre o altar amarrado. Pegou o cutelo. Levantou sua mão. E no momento em que ele estava para desferir o golpe fatal no seu próprio filho, o filho da promessa, uma voz do céu disse: não faça nenhum mal ao menino. Porque agora sei que temes a Deus. Porque não me negaste o teu filho, teu único filho. Assim também, disse Deus, eu não negarei o meu. E então eles olharam, Abraão olhou e viu um cordeirinho enroscado num arbusto ali do lado. Queridos, aquele cordeiro apareceu aquela hora, porque não tinha. Até aquele momento, porque se Abraão tivesse batido o olho e visto o cordeiro logo de cara, ele não estava ali. Deus colocou ele ali. Porque eles passaram por ele, não tinha cordeiro nenhum. E cordeiro faz barulho, ainda mais enroscado num arbusto, tentando se soltar. Então Abraão pega aquele cordeiro, oferece o cordeiro ao Senhor. Deus recebe aquela oferta e os dois voltam, descem a montanha e vão para casa. E aí volta a pergunta: você é Abraão, Isaac, que sobem e fazem a oferta? Ou você é a galera que fica lá embaixo? Poxa, subiram, desceram, fizeram a oferta, mas e aí? E o cordeiro? Não sabiam nada o que estava acontecendo. No meio da igreja, no meio do povo de Deus, tem esses dois tipos de pessoas. Quem frequenta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, e não muda, não acontece, não sai do lugar, não avança, não cresce, não frutifica, não prospera. Não vira nada. Passa 5, 6, 10, 20, 30, 50 anos. Morre. E não produz nada. Porém, tem um pessoal como Abraão e Isaac que fazem a oferta, que se entregam, que fazem a vontade de Deus no alto da montanha e que recebem a promessa e que recebem a bênção e que recebem o milagre. Que grupo de pessoa você é? Nós temos clamado sempre à meia-noite. Temos recebido inúmeros pedidos de oração que estão aqui. Milagres têm acontecido. Ontem mesmo, de madrugada, eu recebi a notícia de uma pessoa que tem frequentado as nossas lives, cuja sogra estava em estado grave, na UTI, entubada, não por Covid, por outro problema de saúde, passou por cirurgia no intestino, e os médicos disseram que não tinha mais jeito. E nós oramos, o nome da sogra dela está no nosso caderno de oração. E ontem ela me mandou mensagem de madrugada, feliz da vida, e a senhora tem 86 anos, ok? Tudo desfavorável, né? Doente, na UTI, entubada, passou por cirurgia no intestino, com uma idade bem avançada, médicos dizendo, não tem jeito. Mas Jeová veio e deu outra palavra. Ela já não está mais entubada, está melhorando, deve sair da UTI no final da semana para ir para o quarto e em breve para casa. Mas mesmo assim, mesmo diante de um milagre, eu preciso entender que grupo de pessoas eu sou, e eu quero concluir essa palavra com esse testemunho e com uma pergunta.
A palavra que eu recebi da parte do Senhor para a noite de hoje, notoriamente é uma palavra que faz refletir, né? Até pela quantidade de comentários que vocês estão escrevendo, está mais gente pensando do que reagindo. Mas eu sei como funciona. Depois, por favor, leia o capítulo 22. Lição de casa. Lembra? Quanto tempo eu não passo lição de casa para vocês, né? Lição de casa, capítulo 22 do livro de Gênesis. Você pertence a qual grupo de pessoas no meio do povo de Deus? Você é da turma de Abraão e Isaac, que sobe, faz a oferta, recebe a promessa e é abençoado? Ou você é da galera que fica lá no pé do monte, cuidando dos animais, e que não sabe de nada que aconteceu? A bênção passou pertinho, você não viu, não entendeu, não enxergou, não percebeu, não recebeu, e acha que não aconteceu nada. Abraão e Isaac desceram renovados, cheios da presença de Deus, abençoados, transformados, impactados, porque viram o milagre. E os servos lá embaixo não viram nada, ficaram com cara de paisagem. O que será que aconteceu? Eles subiram sem cordeiro, disseram que ofereceram, desceram sem cordeiro. Não sei de nada que aconteceu. Vamos para casa. Vamos para casa, tem 3 dias de caminhada para voltar para o acampamento. A caminhada foi a mesma para todos eles. Só que tem um pessoal que caminha e fica lá embaixo. Tem outro pessoal que caminha e sobe o monte. Você sobe o monte? Ou você fica lá embaixo? Se você é daqueles que sobe o monte, não sei se você é, tudo bem. Mas se você é daqueles que sobe o monte, vem comigo subir o monte à meia-noite, para nós clamarmos. Se você é da turminha que sobe o monte, eu te espero à meia-noite. Caderno de oração nas mãos. Para buscar a presença de Deus e o milagre. A Danusa escreve aqui, inclusive lembrei de uma irmã da igreja que falou para mim, você está em todas, né? Oração, consagração, monte. Pois é, Danusa. No que diz respeito ao reino de Deus, é melhor estar em todas. Infelizmente, eu vou usar uma frase até um pouco forte, mas é o que eu penso. Que me perdoem aqueles que pensam de outra maneira. Infelizmente, hoje, no meio da igreja, se desenvolveu uma filosofia, um pensamento, um costume, igual restaurante self-service. Eu vou e me sirvo daquilo que me agrada. Se o louvor tem canções que me agradam, eu fico lá, bato palma, danço, pulo e faço festa. Se naquele dia mudou o cantor, ou mudou o pregador, eu não vou muito com a forma de explicação daquele pregador, então eu não me envolvo, eu não assisto, eu não participo, eu vou tomar água se estiver no meio do templo, né? No local de reunião, eu vou tomar uma água, vou dar uma caminhada, daqui a pouco eu volto, e o fogo caindo, e eu dando uma voltinha, indo ao banheiro, etc. Ou então, existem muitas programações. Tem o círculo de oração, tem o jejum, tem a consagração, tem a vigília no monte. Vigília não quero não. Aí você vai selecionando, igual self-service. Eu não gosto de verdura, não gosto muito de salada. Então, perdão. Então eu não gosto muito de verdura, não gosto muito de salada. Eu vou pegar aqui no self-service, eu vou pegar um pouco de carne, vou pegar um bom pedaço de lasanha e a sobremesa. No self-service, tudo bem. Você só escolhe o que é saudável se você quiser. Pode comer bobagem se você quiser também. Fica à vontade. Mas e no reino de Deus? Você escolhe? No reino de Deus você escolhe? Bem, é
igual quando a gente ensina para a criança, tem que comer de tudo. Verdura, legume, fruta, não é assim? No reino de Deus não é diferente. Está na casa do Senhor? Tem que participar de tudo. Está na casa de Deus? Bora participar da tarde de círculo de oração, bora participar da vigília, bora participar do que tiver. Exceto se houver algum impedimento, né? Se houver realmente uma impossibilidade. Mas tem gente que não vai porque não quer. Não participa porque não está afim. Você vê muitos lugares de reunião onde o culto, por exemplo, de ceia no domingo, fica cheio que não cabe ninguém. Saindo gente pelo ladrão. Aí você pega um culto de oração vazio. E aí? A pessoa escolheu, né? Ah, naquele dia eu não podia ir. Tudo bem. Mas e quando faz disso um costume? Crente de domingo? Crente de reunião de ceia? Vai à igreja uma vez por mês? Como faz? Eu, particularmente, tenho pedido a Deus. Não sei quanto a você. Posso dizer por mim. Eu tenho pedido a Deus, com um coração muito sincero. Senhor, me ajuda a ir com Abraão e Isaac ao alto da montanha. Porque Deus estava lá. Deus não estava no pé da montanha junto com os que estavam cuidando dos animais. Não. Deus estava com Abraão. Deus estava com Isaac lá em cima. E eu quero estar onde Deus está. Exemplo. Ah, eu só vou para a live da oração porque é lá que cai o fogo, é lá que vão ouvir meu pedido de oração. Ok. Não tem problema. Ou então eu vou chegar na live só no final, que é a hora da oração. Quando ele está ministrando, eu não preciso ir. Deixa que eu vou depois. Ok? Cada um age conforme pensa que deve agir e depois Deus avalia. E assim fica a pergunta: que grupo de pessoas você faz parte? Daquele grupo que sobe a montanha e adora a Deus junto com Abraão e Isaac? Ou você faz parte daquele grupo de servos que fica no pé da montanha, que não sabe de nada, que não acompanhou nada, que não viu nada, que não recebeu nada? Ficou só lá embaixo cuidando dos animais e depois foi para casa. Tem os dois tipos de pessoas no meio da igreja. Qual deles eu me encaixo? Queridos, a live já está chegando no final. Ok, Ariane. Depois você me manda o seu pedido de oração. Eu coloco no caderno para a gente poder clamar meia-noite. Tá bom? Você tem meu contato. Me manda, por favor, esse pedido de oração. Meia-noite a gente entra para clamar. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Meia-noite eu volto para nós clamarmos em nome do Senhor Jesus. Até daqui a pouco, hein? Vamos subir um monte hoje. Tchau, tchau.